O pai não é maior que o filho, nem o filho é maior que o pai. Eles estão no mesmo pé de igualdade. Pai, Filho e Espírito Santo, mas Cristo a si mesmo se esvaziou. Ele se despiu da sua glória. Ele se despiu de toda a autoridade que ele tinha, de todo o poder. Em João capítulo 1, no versículo 1, vamos abrir a Bíblia lá? João capítulo 1, versículo 1. João 1 e 2 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Algumas traduções dizem palavra, aqui está falando de Jesus. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por quem? Por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus se tornou homem, carne e osso, como eu, como você. A diferença de Jesus é que ele nasceu sem pecado. Eu nasci em pecado, você nasceu em pecado. Você nasceu com vontade de, quando você cresce, você já nasce com vontade de pecar. Jesus não, ele nasceu santo, permaneceu santo. Mas como homem, ele foi até João Batista para ser batizado. E João diz para ele: eu que necessito ser batizado por ti, vens tu a mim? E Jesus disse: é necessário que isso aconteça, para que se cumpra as Escrituras. Quando Jesus é batizado nas águas, o que vem sobre ele? O Espírito Santo. Hã? O Espírito Santo. O Espírito Santo em forma corpórea de pomba. E a Bíblia diz que a partir de então, ele passou a ser conduzido pelo Espírito Santo. Jesus, ele não usou seus atributos como Deus em nenhum momento. Ele sempre dependeu do Pai. Ele sempre dependeu do Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu ele para o deserto. E ele ficou lá 40 dias e 40 noites sendo tentado por Satanás. E quando ele volta, ele dá a oportunidade. Ele abre a passagem em Isaías. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. O Espírito Santo, irmãos. Eu quero dizer para você que em nenhum momento Jesus Cristo, sendo Deus, usou dos atributos da sua divindade. Ele sendo Deus, ele se humilhou ao ponto de ser homem, e ele dependeu do Espírito Santo. Aleluia. Atos capítulo 10, versículo 38, se eu não me engano. Isso. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude e poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Certa feita, Jesus foi acusado de expulsar demônios. Por Deus errou o princípio dos demônios. Jesus falou o quê? Eu expulso Satanás pelo dedo de Deus, pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. Irmãos, Jesus dependeu em todo momento do Espírito Santo. Quem é você pelo momento do Espírito Santo? Qual a importância que você tem dado ao Espírito Santo? A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele em todo momento ele diz: eu faço a vontade do Pai. Quando ele é chamado para curar Lázaro, que estava enfermo, ele fala: não, ainda não é o momento. Não chegou a hora ainda. É necessário que eu cumpra a vontade do Pai. Por que não chegou a hora ainda? Porque o Espírito Santo estava conduzindo ele. Não, você não vai agora. Não é agora que você vai. Aí quando Lázaro morre, está 4 dias morto, Jesus aparece. Agora é a hora. Agora é a hora. Lázaro sai para fora. Jesus foi dirigido, conduzido pelo Espírito Santo. Homem, 100% homem, mas 100% Deus. Ele não deixou de ser Deus, ele permaneceu sendo Deus, mas ele se humilhou, ele se esvaziou. E a Bíblia diz
ele se humilhou ao ponto de ser servo. Ele diz: eu não vim para servir. Não, perdão, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E na última, quando ele faz a última Santa Ceia, o que ele faz? Ele pega uma toalha, cinge, pega os discípulos e começa a lavar os pés dos discípulos. Esse trabalho era um trabalho de um escravo. Somente o escravo podia fazer isso. Nem os discípulos faziam isso com seus mestres. Era trabalho de escravo. Mas não era qualquer escravo, era o pior escravo, o mais humilhado. Pega o menos favorecido e pega esse cara para fazer esse trabalho. Era o escravo que fazia isso. Aí Jesus, quando ele fala, chega a ver Pedro e fala: não, não vai lavar meu pé. O Senhor vai lavar meu pé? Não. O Senhor não vai lavar meu pé. Aí Jesus fala: se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Meu Deus. Por que Jesus fala isso com Pedro? Porque Deus sabia o quanto Pedro seria usado por ele. E Pedro tinha que ter em mente que ele não era para ser servido, ele tinha que ter em mente que ele era o servidor. Nós não estamos aqui para ser servidos, mas para servir, irmãos. É o exemplo que Jesus está dando. Seja servo. Você tem servido o seu irmão? Nós temos servido os nossos irmãos. Às vezes nós temos irmãos que estão passando necessidade, às vezes não conseguem varrer uma casa, lavar uma louça. Você tem ido lá: não, peraí que eu vou lavar a tua louça para você, eu vou varrer a sua casa, eu vou fazer esse trabalho para você. Não, mas é humilhante. Seja servo. A Bíblia diz que Jesus foi só caído. De Deus ele passou a ser um homem, de um homem servo e de servo maldito. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus chegou a ser maldito porque ele foi amaldiçoado por nós, por causa dos nossos pecados. E ele foi cravado na cruz, irmãos. Ele foi obediente até a morte. A Bíblia diz: morte de cruz. Será que nós estamos dispostos a nos esvaziar para sermos cheios de Deus? Porque para você ser cheio, primeiro você tem que se esvaziar. Jesus se esvaziou da sua glória, não da sua santidade, porque ele continua sendo santo. Aleluia. Nós não, irmãos. Nós temos que nos esvaziar do nosso orgulho, da nossa altivez. Nós temos que nos esvaziar dos nossos pecados e dizer: Senhor, eu me esvazio para que o Senhor me encha. Jesus homem, Jesus humilde, Jesus servo, Jesus maldito. Maldito por causa de mim, por causa de você, para que hoje nós tenhamos também o direito de sermos cheios do Espírito Santo e de receber a salvação. Tua graça, Senhor. A diferença de nós para Jesus é que Jesus recebeu o Espírito sem medida. O Espírito Santo acorda em Cristo sem medida, irmãos. Mas em nós não recebemos proporções. Por quê? Porque Jesus é santo. Ele nasceu perfeito. Nós nascemos imperfeitos. Aleluia, Senhor. Jesus é semente de Deus. Nós somos semente de Adão, pecador. Mas nós temos sim o direito hoje de sermos cheios do Espírito Santo. Mas para isso temos que caminhar o caminho do Calvário. Seguir os passos de Cristo. Seguir. A Bíblia diz, Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Imitar a Jesus. Olhar para Jesus e dizer: eu quero ser igual ao Senhor. Eu quero te imitar, Senhor. É ser servo, eu vou servir. Eu vou servir. Eu vou servir, Senhor. Eu vou servir. Quem está precisando ser servido aqui? Eu vou servir você. Olha para o irmão. Olha para o teu irmão do teu lado. Olha para o teu vizinho, que de repente está passando uma necessidade, um problema sério e precisa de uma ajuda, de um socorro. E muitas vezes nós fechamos os nossos olhos e não estendemos as nossas mãos. A humildade, irmãos, a humildade é um dos frutos do Espírito Santo. E se nós não tivermos os frutos do Espírito Santo, nós teremos outros frutos que não é de Deus. Amém? Aleluia. Então o nosso Deus, Ele é o exemplo, irmãos. O segredo da vida cristã não é ser forte para Deus, mas é ser suficientemente vazio para que o Espírito de
opere através de nós. Em Lucas capítulo 4, no versículo 1, 14 e 18, capítulo 4, versículo 1. Vai nos dizer que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Versículo 14 e 18. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. Ele ensinava nas sinagogas, e todos eram louvados. Versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando ele leu a passagem de Isaías, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para curar os quebrantados do coração. Amém? Então, nós temos que aprender com Cristo, ser cheios do Espírito Santo. E como eu sou cheio do Espírito Santo? Me esvaziando. Eu preciso me esvaziar. Eu preciso descer a casa do oleiro. Eu preciso deixar de lado os meus prazeres, as minhas vontades, para seguir a vontade de Deus. E muitas vezes isso é doloroso, porque vai contra a minha carne, contra a minha natureza carnal. Quantas vezes gastamos tempo demais com a internet, com filmes, com séries, e não tiramos um tempo para Deus, porque estamos muito ocupados. Estamos ocupados com os nossos afazeres, com o nosso trabalho, com a nossa faculdade, enfim, com a internet, com o celular. E quando nós vamos ver, o tempo já passou. E nós não tiramos o tempo para nos quebrantar diante de Deus, porque somente assim, somente através da oração, somente através do jejum, somente através da leitura da palavra, é que nós vamos nos esvaziar para que o Espírito Santo nos encha com o teu poder. Um dos dons que Jesus operou foi o dom de conhecimento, palavra do conhecimento. Quando Jesus estava no poço de Jacó, e a mulher samaritana chega até ele, e Jesus pede a ela água para beber, e Jesus começa a revelar ali tudo daquela mulher. Busca o teu marido. Ela falou: não tenho marido. Você acha que não tem marido? Porque você já teve 7, o que está contigo agora não é o teu marido. Acaso eras tu um profeta? Jesus falou: olha, se você soubesse aquele que te pede te pediu, você pediria água, e eu te daria água da vida, e essa água nunca mais pararia de jorrar dentro de você. Então Jesus manifesta aí o dom de conhecimento, o dom da palavra de conhecimento, o mesmo dom que o profeta Eliseu manifestou também. Quando o profeta Eliseu, quando o rei da Síria cercava Israel, o profeta Eliseu já sabia: olha, tal hora, tal momento, Israel vai ser cercado. Então, uma armadilha para vocês. Aí eu falei: olha, como é que toda vez que a gente vai tentar fazer algo contra Israel, Israel já sabe? É porque tem um profeta lá em Israel. Tem um profeta, e tudo que você faz, que você planeja, na tua cama de dormir, ele já sabe. Palavra de conhecimento, dom espiritual. A Bíblia diz que quando o profeta Eliseu curou Naamã da lepra, Naamã quis dar dinheiro e ele não aceitou, quis dar presente e ele não aceitou. E foi o servo dele, Geazi, foi atrás e falou: não, o meu senhor se arrependeu, porque vai chegar alguns viajantes lá, nós precisamos de mantimento, e sim, a gente vai aceitar a oferta. Quando Geazi volta, o profeta fala: você fez isso, Geazi? Mas como é que o senhor sabe? Porque o meu Espírito foi com você. Meu Deus. Palavra do conhecimento. Eu já sabia o que você estava fazendo. São dons espirituais, são dons que você tem, que você pode ter, mas para isso nós temos que buscar. Quais dons espirituais têm sido manifestados na igreja hoje? Dom da palavra, dom do conhecimento, dom de cura, dom de milagres. São dons que todos os dons espirituais operavam em Jesus sem limite. Mas ele disse: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos, porque eu vou enviar o Consolador. O Espírito da verdade, ele vai operar através de vocês.
Irmãos, eu creio no poder de Deus. Nós somos pentecostais, nós temos os dons espirituais. E quanto nós temos buscado esses dons? Será que nós temos um feito suficiente para chegar diante de Deus? Jacó, eu não te largo, eu não te solto. Se tu não abençoar, estamos dispostos a jejuar. Daniel jejuou 21 dias até ter a resposta. Mas eu não consigo ficar com fome. 40 dias e 40 noites. Eu conheço a história de um pastor nigeriano que se converteu ao cristianismo, foi expulso da família pela conversão dele, se formou em teologia para ser pastor, Tinha um rapaz que era autista, ele tinha um problema de autismo sério. Aquele elevado, ele se mutilava, estava preso no manicômio, ele se mutilava, tinha que ficar amarrado, ele se mutilava. Esse pastor foi e orou por ele, nada aconteceu. Esse pastor, claro que eu não aconselho ninguém a fazer isso, jejum de 40 dias, sabe? Esse pastor jejuou 40 dias e ficou, jejuou 40 dias. Quando ele voltou para orar pelo rapaz, ele chegou perto do rapaz, ele estendeu a mão, o rapaz voou e bateu na parede e caiu, desacordado. Quando ele levantou completamente puro. Irmãos, o poder de Deus é real, irmãos. Não é ficção, não. É real. O poder de Deus pode fluir através de você, através de mim. Mas o quanto nós estamos dispostos a pagar o preço? Porque existe um preço que você paga. Irmãos, quando nós temos um filho, criança pequena, você dá tudo que seu filho pede? Não, né? Por quê? Porque é fácil demais, irmãos. Ele vai crescer com uma facilidade imensa. E você acha que é fácil? Deus te dá algo tão precioso. Simplesmente porque você fica uma hora orando. É verdade. Ou jejuando. E você acha que já tem o direito de receber algo de Deus, irmãos? Irmãos, Deus quer tratar a gente, nós. Deus quer nos tratar. Deus quer nos trabalhar. Porque o Espírito Santo, ele é santo. Ele é santo demais. Inexplicável. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou de cima a baixo, porque a glória de Deus estava ali. Mas ela saiu, irmãos. A glória de Deus está em você, está na igreja hoje. Você entende isso? Você entende isso? A glória de Deus está em nós, está na igreja. Irmãos, somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para oferecer sacrifício. Não era qualquer pessoa que entrava, não. E para entrar tinha tudo ritual. Os filhos de Arão, Ofni e Finéias, se não me engano, morreram porque foram oferecer fogo estranho. Irmãos, a glória saiu, não está mais lá não. A glória está aqui. A glória está aqui. Irmãos, você é igreja de Deus, você faz parte do corpo de Cristo. Aonde você vai, você carrega dentro de você a glória de Deus. O Espírito Santo, irmãos. Você entende isso? Você entende isso? Você entende isso? Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Quando eu me deparo com uma televisão, eu começo a ver coisas que não convêm a Deus. Eu estou colocando o Espírito Santo para assistir aquilo. Meu Deus. Será que o Espírito Santo vai me usar, irmãos? Meu Deus. Irmãos, existe um sacrifício. Tem que ter sacrifício. E o sacrifício que Jesus fez por nós, ele se esvaziou da sua glória, do seu poder, da sua autoridade, de ser Deus, para se tornar servo humano. E nós temos que nos esvaziar do nosso orgulho, dos nossos pecados, daquilo que assistimos, daquilo que vimos, para que a glória de Deus se manifeste em nós. É verdade. Porque os dons espirituais estão aí, as riquezas espirituais estão aí, mas nós queremos essa riqueza? Estamos dispostos a pagar o preço para essa riqueza, irmãos? Até que ponto eu vou? Jesus fez com 40 dias. Ele precisava de milagres? Ele é santo. Jesus é santo, irmãos. Aleluia. Se Jesus precisou jejuar, quem sou eu? É, sim. Quem sou eu, irmãos? Se Jesus precisou orar e
orava pouco não, muito. Aleluia. Quem sou eu? Farrapo de um pecador, falho. Toda hora tem que vigiar para não pecar. Todo momento eu tenho que vigiar, porque eu peco todo momento. Eu sou um imundo. Jesus Santo. Aleluia. Santo. Ele jejuou, ele orou, ele nos deu um exemplo, irmão. E qual é o exemplo? Ora, jejuma, busca. E aí? Estamos dispostos a fazer isso? Sacrifício. O Espírito Santo quer encher você. O Espírito Santo quer me encher. Mas para isso eu tenho que, Aleluia. Para isso eu tenho que, Não, peraí, eu estou gastando 2 horas na televisão. Eu vou ficar 2 horas no computador. Peraí, eu estou gastando 3 horas no celular. Eu vou ficar 3 horas na palavra. Eu vou tirar isso aí jejuando e orando e na Ai, você vai ser cheio. Se prepare. Se prepare, irmãos. Se prepare que Deus vai te usar. Se prepare que as línguas vão vir. Se não é batizado, vai ser batizado. Eu oro tanto, mas não sou batizado. Quanto você ora, irmãos? O quanto você deseja ser batizado, irmãos? A mulher perdeu a moeda e ficou procurando, revirou a casa até achar. Eu vou procurar até achar. A viúva bateu na porta até abrir. Eu vou bater até abrir. Você tem batido até abrir? Você tem procurado até achar? Eu tenho que procurar até achar. Busca até achar. E quando achar, irmão, a riqueza de Deus vem. O Espírito Santo vem. A glória vem. E você é cheio. Você é cheio, você é cheio, você é cheio. Você vai sentir a presença gloriosa de Deus sobre você. Você vai colocar a mão sobre o enfermo em nome de Jesus, ele vai ser curado. Você vai expulsar o demônio, ele vai sair, irmão. Porque não é você, é o Espírito que está em você. Amém? Eu sei o que faz. Amém, pessoal. Já estou passando 2 minutos de orar. A Andressa me deu muito tempo para pregar aqui, eu não tenho muito a falar. Nós vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quem está disposto aqui a buscar? Até achar. Até achar. É até achar. Busque, Deus. Busca até achar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Irmãos, a riqueza de Deus é tão preciosa, irmãos. É tão preciosa. Nós vemos histórias de homens de Deus. Nós pensamos que o Atos não acabou. Irmãos, o Atos não acabou, irmãos. O Atos continua. O livro de Atos continua, irmãos. Ele não parou, não. Continua através de mim, através de você. Mas o problema é o seguinte: será que nós temos vida de oração que esses homens tinham? Temos a entrega que esses homens tinham? Será que nós estamos dispostos a pagar o preço que eles pagaram? Eu falo preço, irmão, não é você morrer, não estou falando de morte, não. Eu estou falando de sacrifício humano, de você se oferecer, de você gastar 2 horinhas todo dia com Deus e orando. Está disposto a fazer isso? Gastar 2 horas. Deus te pede 2 horas, só 2 horas só. 2 horas da sua vida. Você tem 24 horas do dia, 24 horas do dia. 24 horas. Deus só te pede 2 horas. 2 horas. 22 horas para você resolver o seu problema. Não, 2 horas, irmão, 2 horas. Nós damos 2 horinhas por dia para Deus, irmãos. Damos, irmãos. 2 horinhas. É claro que depois, quando a glória vier sobre você vai querer mais 1 hora, você vai querer 3, você vai querer 4 horas. Senhor, eu quero sair daqui mais. Senhor, fecha a porta. Amém. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, sou grato a Ti, Senhor, pela tua santa palavra, Senhor. Eu sei, Senhor, que o Senhor fala conosco através da Sua palavra, Senhor, e que a Sua palavra, Senhor, possa crescer nos nossos corações, e que possamos sim, Senhor, colocar em prática essa palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu és a nossa força, Tu és o nosso escudo, Tu és o nosso consolador, Espírito Santo. Faça a Tua obra, Senhor. Cresça em nossos corações o desejo por Ti, Senhor, o desejo por Ti te buscar, de Te servir, Senhor, e que o Senhor possa, Senhor, fazer a obra em nossas vidas, Senhor, porque o mundo passa, Senhor, com as suas concupiscências, mas a Tua palavra, ela permanece para sempre, Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha fazer a obra, Senhor, no coração de cada um de nós, Pai. Eu te peço, te agradeço em nome
Agradeço a oportunidade.